Olá, estudantes, professores e responsáveis do terceiro ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje a gente vai continuar o assunto da aula passada. A gente ainda está no material Aprender Sempre, né? A gente está seguindo o material Aprender Sempre. Faz já uns 2 bimestres que todas as aulas de ciências da natureza seguem o Aprender Sempre. E então a gente continua aí nele, firme e forte no material Aprender Sempre, porque a gente tem que aprender sempre, né? Até professores precisam aprender sempre, alunos precisam aprender sempre, é uma continuidade do aprender. E para ajudar eu aqui nessa aula, para aprender sempre e continuamente, temos a Fabiana, a pessoa que mais aprende sempre. Eu vim aqui para comer. Eu só vim aqui pela merenda. Eu só vim pela comida. Eu só vim pela merenda. Bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Química, né? Sempre maravilhoso estar com vocês por aqui. O professor Stanislau tá até falando que a gente saiu correndo de uma aula para outra. Mas estamos aqui. Rapidinho. Já passamos o refeitório, roubamos o almoço de todo mundo. A gente trouxe a nossa marmita, mas ela veio cru. Olha, nunca peça marmita pra Jorge, porque ela falou, olha, eu trouxe marmita hoje. Eu falei, que legal. Ela só tá tudo cru. Falei, é um pequeno detalhe que a gente tem aqui, que ela tá cru, né? Mas é para um experimento que tem na apostila de vocês. Lembrando que, como é o material Aprender Sempre, eu indico vocês, alunos, a estarem com o material na mão para anotar as dúvidas. Aqui a gente, às vezes, faz exercício, faz a elaboração dos experimentos, explica o conteúdo do caderno. Então, é interessante você anotar, caso surja alguma dúvida também, você poder ir na sala de aula e tirar com o seu professor, né? Nossa, eu estava assistindo a aula lá, a professora falou isso, mas eu não entendi. E os professores de vocês são gabaritadíssimos para explicar para vocês, né? Então, como eu vou saber que eu tenho dúvida? Anotando ali do lado, né? Porque depois você pode esquecer. Então, peguem o material Aprender Sempre aí, acompanhem a aula de vocês. E se tiver dúvida, vocês podem tirar com os professores de vocês, que também estão acompanhando a aula. Hoje a aula vai falar sobre os componentes dos alimentos e funções no organismo, né? A aula passada a gente também falou sobre componentes dos alimentos e hoje a gente vai falar sobre a função deles no organismo. A aula passada a gente fez o experimento da vitamina C, que a gente testou se tinha vitamina C, e essa aula a gente vai testar se tem amido mesmo. A aula passada a gente também usou o amido, o princípio da combinação do iodo com o amido, e essa aula também a gente vai usar o mesmo princípio de combinação, né? O que a gente já estudou nas aulas anteriores? Propriedades físicas e isomeria dos compostos orgânicos, petróleo, gás natural e carvão mineral, que aí a gente entrou naquela discussão de hidrocarboneto, que já vinha das outras aulas, né? Petróleo, carvão mineral, gás natural e biomassa, que a gente falou sobre a produção do petróleo, a produção do carvão mineral, como é feito a extração, a refinação. Então, a gente falou tudo sobre essa aula. E na aula anterior, a gente falou funções orgânicas presentes nos alimentos. Então, a gente testou a vitamina C, que é uma função orgânica e que está presente no alimento. Então, a gente viu na aula passada, quantidade de vitamina C reagia com o iodo, então a gente sabia se tinha ou não, né, Fabi? De verdade, vitamina C naquele alimento. E a gente viu que tinha, e a gente viu que, na verdade, ela conserva de um dia para o outro, que a gente fez o teste no suco do dia anterior. Então, a gente fez um experimento ali para testar a vitamina C. E hoje a gente vai testar o amido nas substâncias. E daí, para ver se vocês estão ligados aí, essa questão também está no material de vocês. Então, peguem o material e pode anotar ali do ladinho a resposta, né? A pergunta é a seguinte: de onde você acredita que o nosso corpo retira energia para se manter em funcionamento? Então, a gente está falando hoje de amido, e amido é uma fonte de energia para o corpo. Então, ó, já deu um spoiler aí, hein? Ó, quem entendeu, entendeu, né, Fabiana? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. E o que você considera uma alimentação saudável? Será que o que eles falam para vocês que é uma alimentação saudável é realmente uma alimentação saudável? Será que o fato de eu não comer algumas coisas ou comer outras é saudável? Pode ser que não. Então, qual é a opinião de vocês? 2 minutinhos para vocês interagirem com a gente aí no chat.
Voltamos aqui, então, né? Primeira coisa, vamos ver as perguntas de novo. Então, da onde você acredita, né, que o nosso corpo retira energia para se manter em funcionamento? Tivemos aqui quase respostas unânimes sobre os alimentos, né? Fala sobre as vitaminas, mas não só isso, até carboidrato, né? Os açúcares ali, gordura também. A gente tem várias coisas que dão energia aí pro nosso corpo. Fonte de energia. Fonte de energia. E o que mais, né? O que você considera uma alimentação saudável? Então, se a gente está falando que a gente tira, né, a nossa energia, né, dos alimentos e que existem diversas fontes, né, os açúcares, as gorduras, entre outras coisas, então será que uma alimentação muito restritiva, ela realmente vai te dar tudo que você precisa, né? Será que é só comer legume e tá tudo resolvido? Será? Será que só comer alface tá resolvido, minha vida vai ser 100% saudável? Ou será que realmente os carboidratos são os vilões da minha vida? Não posso mais comer carboidrato? Ou será que se eu balancear tudo isso, realmente é alimentação saudável? Na verdade, a alimentação saudável, ela tem que cumprir com a função de abastecer o corpo com todas as fontes que a gente precisa. Tanto de energia, quanto vitamina, quanto potássio e outras substâncias que a gente precisa para o nosso corpo. Então, quando eu foco só em um tipo de dieta, eu vou acabar prejudicando outra parte do meu corpo. Meu corpo precisa de proteína, precisa de lipídio, precisa de carboidrato. Então, se eu, por exemplo, só me alimento de carne, que é proteína, base é proteica, lógico, tem a discussão. Tem a carne que tem gordura, tem a carne que não sei. Mas se eu pegar a carne magra, que a gente chama de carne magra, sem gordura nenhuma, e me alimentar só dela, como que eu vou ter depois vitaminas? Como que eu vou ter carboidratos se ela não me fornece? Ou, por exemplo, se eu me alimentar só de batata, que é só carboidrato. E a vitamina e a proteína? Então, na verdade, a gente tem que ter ali uma dieta equilibrada. Então, isso vai depender também do metabolismo da pessoa, vai depender do corpo da pessoa, da reação da pessoa. De repente, ela, por exemplo, faz uma dieta que é à base de carne, mas ela tem problema de ácido úrico, que é o meu caso, eu estou usando o meu exemplo. Não posso fazer dietas base de carne, porque a carne ela estimula a produção de proteína, que afeta o ácido úrico, e o ácido úrico, no meu caso, cristaliza na articulação. Então, eu não posso fazer essa dieta, entendeu? Então, para mim, essa dieta não serve. Então, depende muito do corpo da pessoa, né, Fabi? A Fabi tem uma dieta que ela usa, que dá super certo para ela. Ah, dá super certo, né? Como eu tenho, por exemplo... Todo mundo, vamos falar sobre nossas doenças. Né? Vamos falar sobre as nossas doenças. Vamos abrir o coração. Abrir o coração. Eu, por exemplo, o meu maior problema, vamos dizer, de saúde, são os ovários policísticos, porque eles mudam muitas coisas no meu corpo, né? Eles mudam ali meus hormônios e isso tem efeito em outras partes do meu corpo. Então, por exemplo, para mim, eu tenho que pensar numa dieta que justamente vai me ajudar a regular isso e balancear, né, essas mudanças hormonais, né, esses resultados dessas mudanças. Então, para mim, uma dieta à base de carne, onde eu troco ali, né, a minha fonte de energia do açúcar, né, para a gordura, né, que seria as cetonas, para mim super funciona. Sim, então depende do corpo de cada um. Então, às vezes você é diabético, né? Você pode ter pressão alta, você pode ter pressão mais baixa, né? Então, a gente olhar e falar assim, a mesma dieta serve para todo mundo? Não. 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 Então, por isso que o correto é você primeiro fazer a análise do seu corpo, né? Ver como que seu corpo reage, quais são os tipos de doença que você tem, né? Ou problemas que você tem. Tem gente que tem triglicerídeos, tem gente que tem pressão alta, como a Fabi falou, e tem gente que tem ácido úrico, né, que é a gota que o pessoal chama, mas no meu caso fica na articulação. Então, tem problemas que vão surgindo quando você faz uma dieta muito restritiva. Então, você tem que conhecer o seu corpo para você saber qual é a dieta que você deve fazer. Então, de repente, se eu fizer uma dieta só à base de proteína, para mim não vai funcionar, mas para a Fabi funciona, entendeu? Então, tem essa particularidade nas dietas. Então, quando você fala
o alimento é saudável, aí você tem que pensar, é saudável para quem? Como? Aí sim eu posso avaliar se é saudável ou não. Então, depende do corpo da pessoa. E hoje a gente trouxe aqui para vocês um experimento que está na apostila de vocês. Então, ele está descrito certinho na apostila de vocês, que é a detecção do amido de milho nos alimentos através do teste de iodo. O objetivo da experimentação é identificar a presença de amido em alguns alimentos através do teste de iodo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os diversos alimentos que a gente tem aqui na bancada. A gente trouxe vários alimentos, cada um tem uma composição diferente, mas eles têm uma similaridade. E a gente vai usar a tinta de iodo, né, nessas substâncias, para ver, porque o iodo ele vai reagir com o amido. Então, se tiver presença de amido em uma dessas substâncias, a gente vai ter uma coloração azul rocheada com o teste de iodo. Então, os materiais do experimento. Quer falar, Fabi? Eu vi que você respirou. Não, e uma coisa que é importante, né? Essas coisas são todas da na nossa base alimentar. Todas elas, tá? Eu ia falar macarrão instantâneo, né? A gente pode relacionar com o macarrão normal que a gente tem em casa, né? Então, a gente tem leite, batata doce, porque a gente é fitness, marombeira. Sim. Maravilhoso. Farinha. De trigo branca. Farinha de trigo branca, tá? Então, ela não tem nada, não é aquelas que vêm com fermento e tal. Não, é só a farinha de trigo branca, sem ácido fólico, sem fermento, sem nada. Aí, a gente tem macarrão instantâneo, arroz. Arrozitos. Ovos. Óvulos. Temos também batata e flocão de milho, né? Que a gente faz o quê? Cuscuz. Farinha de milho. Então, quais são os materiais que o experimento pede? Lembrando que a gente sempre faz esse formato de pesquisa, que é para vocês irem acostumando. Então, quais são os materiais? Tintura de iodo, que a gente tem aqui, que tinha bastante. Inclusive, né? Você, inclusive, mesas também. Tomem cuidado com a tintura de iodo. A nossa tintura de iodo, vocês já viram na outra aula, que ele tem um gotejador, para justamente não ficar manchando as coisas. Então, indico que vocês coloquem num frasquinho que tenha gotejador. Pires ou placas de Petri ou copinhos descartáveis também, né? No caso de você não ter nem pires, nem placa de Petri, você pode usar os copinhos descartáveis transparentes. Conta-gotas ou pipeta de Pasteur. Aqui, no caso, a gente tem, já como eu falei para vocês, o gotejador no próprio iodo. Então, a gente não vai necessariamente usar o conta-gotas nem a pipeta, mas posso usar os dois também. No caso, se eu quiser conta-gotas ou pipeta, eu posso utilizar, mas aqui a gente já tem um gotejador. Alimentos, né, como batata doce, batata inglesa, leite, farinha de trigo, sal, farinha de milho, macarrão, arroz cru, pão, claro de ovo e maçã. Gente, aqui vale ressaltar que os alimentos, eles têm que estar frescos e cru. Não posso cozinhar nenhum deles, porque se eu cozinhar algum deles, eu vou quebrar esse amido e daí a reação não vai acontecer corretamente. E aqui vocês notaram que o ovo... E aqui vocês notaram que o ovo e a batata, os dois estão ainda fechados. Por quê? Se eu cortar a batata antes de fazer o experimento e deixar, essa batata ela vai oxidar com o ambiente, que ela vai adquirir aquela cor escura dela e não vai dar certo o experimento. Então, a Fabiana, nossa super mega assistente, vai fazer o favor para a gente de cortar a batata, que aí a gente já entra em procedimentos. Em pires ou placas de Petri ou copinhos descartáveis, colocar uma pequena quantidade de cada alimento. E daí o segundo passo, pingar algumas gotas dessa solução em cada um dos alimentos escolhidos. Fabi, eu vou pedir para você dar uma picada aqui, porque ela ficou aberta. E a parte mais gostosa vai ser a Fabi quebrar o ovo. Vamos descobrir se o pessoal da Vanzolini vai continuar gostando de mim. Misericórdia. Aqui, ó.
Ah, não! Gente, mestre cozinheira. Tá vendo, ó? Sem fazer uma sujeira. A produtora já olhou arregaladamente aqui. Que ela falou... Tá limpinho. Caiu uma gota, Maria. Já tô limpando. Enquanto as duas estão brigando aqui, a gente dá sequência ao nosso experimento. Então, agora, em cada uma das amostras, eu vou colocar gotas dessa solução. Fabi, você... Deixa eu só organizar guardar meu ovo aqui. Então, vamos lá, me oriente. Uma gota em cada substância. Então, uma gota no leite, tá? Quer que já misture? Se quiser, eu... Esse daqui, ó, eu cortei, então essa parte já que tá mais fresca, tá? Então eu vou colocar bem em cima dessa daqui. Pode colocar um pouco mais. Aí aqui a gente já viu que já reagiu, porque ela já ficou com a coloração. É que na câmera dá um tom marrom. Mas aqui pra gente, a gente já viu que ela ficou com a coloração roxo escuro, né? Um tom mais de roxo escuro. Então aqui, na batata, a gente já sabe que tem a presença de amido. Agora, no trigo... Sumiu. Sumiu, segredo. No trigo a gente não vai saber porque não quer aparecer. Vamos fazer assim. Então, deixa eu jogar de novo. Opa. Foi algumas a mais, mas é porque o trigo absorve. Então, aqui, ó, não sei se dá para ver com a câmera, já reagiu também. E aqui a coloração, ó, ficou bem um tom escuro aqui, ó. Dá para ver um tom bem escuro já do iodo, então ele já reagiu que o trigo, ele tem uma quantidade muito grande de amido. Então ele fica com essa coloração preta que está aqui no cantinho, ó. Essa coloração escura que está aí no cantinho, então ele já reagiu. Agora a gente coloca aqui. No miojo. No macarrão instantâneo. No macarrão instantâneo, desculpa. Olha como ele já ficou também escuro. Então, instantaneamente, ele também já reagiu. Arroz. Também reagiu, ó. Gente, notem que essas substâncias que têm bastante concentração de amido, elas estão ficando com uma coloração bem escura. Agora, com a parte mais gostosa, que é a clara do ovo. Ó, uma foi bem mais na gema, a outra eu vou colocar na clara e vou virar pra vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa daqui. Essa primeira aqui tá na clara. E essa daqui que tá mais atrás, deixa eu ver aqui, ó. Tá mais atrás, tá mais na gema. Pode colocar mais uma gota na clara, Fabi? Tá vendo, ó? Ele não reagiu. Então, na verdade, aqui no ovo, a gente não tem a presença do amido. Na batata... A batata, mesma coisa. Eu vou colocar aonde eu abri ela e ela tá... fresca. Olha como a batata já tá reagindo e escurecendo. Eu vou fazer um negócio que, ó... Lembra que ele também tava assim? A batata doce, quando a gente fez, ela foi escurecendo, ó. Daqui a pouco a gente compara as duas. Então, até agora, quem não reagiu foi a clara, né, do ovo. Sim. E agora a farinha de milho. Mas, ó, na hora. Na hora. E, gente, só para vocês terem uma base, para pingar aqui, Fabi, o iodo, qual é a cor dele real? A cor dele real é esse, eu acho que, o papel. A gente tá fazendo uma bagunça aqui que só tô vendo a cara da Maria. Vou explodir você. Ó, é só para pingar. Coloca dentro da... É a mesma cor, na verdade, ó. Será que dá pra ver? Consegue dar um... Tá vendo, ó? Essa é a cor do iodo quando ele sai. Então, é esse vermelho. Então, quando a gente observa aqui as substâncias, elas ficaram num tom bem escuro. O leite.
também, mesmo colocando quantidade, ele troca de cor, tá vendo? Ó, ele começou a reagir. Por que que o leite demorou um pouco mais para reagir? Por causa da concentração. Lembra que a gente estudou concentração? A concentração, ela altera o meu experimento. Então, ali o leite, ele também reage, então é sinal que ele tem amido. Porém, como ele está com uma quantidade muito grande de leite, ele demora mais para reagir. Então, aqui de todos os ingredientes que a gente teve, qual não reagiu? A clara do ovo. Então, isso me indica que essa substância não tem amido. Por que que a gente fez o teste do amido? Porque o amido é uma fonte de energia para o corpo. Então, aí a gente vê que ele tem em quase todos os alimentos. E ele fornece energia para a gente. Então, ele é transformado no nosso corpo em ATP. Aí eu estava falando dessa aula com a Fabi muito bem lembrou aonde que começa a quebra do amido? Na boca. Na saliva. Então, ali a gente tem a amilase, né? Que no amido tem a amilase, na verdade, é o amilose, e daí é quebrado pela amilase. E isso começa a digestão. Então, o amido é uma das substâncias que a digestão já começa na boca. Então, ele é muito fácil quebrar. Então, ele fornece muita energia para o corpo. Então, por isso que a gente fez o teste para saber se os alimentos contêm amido. E é uma reserva muito grande de energia. Então, se a minha dieta tem alguma dessas substâncias, que é a base de amido, então eu estou consumindo energia. Lembra que algumas pessoas falam que o prato tem que ser colorido e eu não posso ficar repetindo elementos, né? Não posso colocar, por exemplo, batata e arroz. Por quê? Os dois têm a mesma fonte de energia, que é carboidrato. Os dois têm amido. Então, interessante seria eu colocar uma substância que tenha outras características nessa alimentação. E daí a gente entra na pirâmide de alimentação saudável. Então, quando eu estou falando de alimentação, eu tenho que ingerir todos esses alimentos que tem na pirâmide. Então, tem uma pirâmide de alimentação. Na base dela são os vegetais e os legumes, que é o que eu posso comer mais, que eles fornecem menos energia e menos nutrientes. Então, a base dela é onde eu posso me alimentar mais. E o topo dela são as coisas que eu devo me alimentar menos, que são as gorduras saudáveis. Gente, eu tenho que tomar cuidado com gordura trans, saturada e insaturada. Então, ali, na verdade, são as gorduras saudáveis. Não é que eu não posso comer gordura, né, Fabi? Eu posso, mas eu tenho que comer a gordura que o meu corpo precisa, né? Então, tem gorduras que ele precisa e tem gorduras que ele não precisa. Então, essa é a base da alimentação saudável. E, infelizmente, a nossa aula está acabando. Espero que vocês tenham gostado do experimento. Você quer deixar alguma notificação final? Então, eu quero, na verdade, deixar aí um convite a vocês, a justamente olhar melhor os alimentos, né? Eu vejo que a gente tem muito preconceito, tipo, não vou comer gordura de carne porque vai entupir minha veia. Não é essa exatamente a gordura ideia, que vai entupir sua veia. Então, muitas vezes a gente acaba cometendo erros na nossa alimentação por justamente não conhecer nem o nosso corpo, nem o que a gente está comendo. Porque, de repente, você tem uma doença que é a falta daquilo que você acha que não deve comer. Então, eu tenho uma deficiência de gordura, mas eu não como gordura. E daí, como que eu vou conseguir meu corpo a completar isso? Não tem como. Então, você precisa saber o seu corpo e o que você pode ou não comer. Não que tudo seja ruim. E a aula acabou. Espero que vocês avaliem muito bem a nossa aula, né? Porque tá aí o QR Code de avaliação. E espero vocês na próxima aula. Fabi? Até a próxima aula. Tchau, gente.